Apenas 1% dos jogadores que estão hoje nas categorias de bases vão se tornar jogadores profissionais algum dia. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como você aí do outro lado pode fazer parte desse 1% de jogadores que realizam o seu sonho e se tornam jogadores profissionais de alto nível. Mas eu já tenho que começar esse vídeo te falando o ponto mais importante. Se você não consegue se comprometer em assistir esse vídeo do começo até o final, se você não consegue parar e sentar para me escutar durante 10 minutos para te mostrar qual o caminho que você precisa percorrer para se tornar um jogador de futebol profissional de altíssimo nível, você pode ir embora desse vídeo agora mesmo, porque você nunca vai conseguir se tornar um jogador de futebol. Se você não consegue parar para aprender e você espera que eu venha aqui para fazer entretenimento, se você prefere um vídeo de entretenimento, você pode sair desse vídeo agora. Porque a minha missão aqui nesse vídeo é ajudar você a conseguir realizar o seu sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Por isso, se você não vai conseguir parar para assistir esse vídeo do começo até o fim, pode ir embora agora, eu espero. Bom, agora que você já se comprometeu e as pessoas que não querem nada com futebol de verdade já foram embora, eu quero te dar os parabéns, porque esse é o primeiro passo para você conseguir realizar os seus sonhos, você conseguir se comprometer com o seu sonho. O primeiro ponto que a gente vai abordar é exatamente esse: se comprometa com os seus sonhos. E a primeira pergunta que eu quero te fazer nesse vídeo é: o que você fez hoje para realizar o seu sonho de se tornar um jogador de futebol? O que você faz na sua rotina, no seu dia a dia, que te aproxima de se tornar um jogador de futebol? Se você quer se tornar um jogador de futebol, você precisa tirar do mundo da fantasia, do sonho e começar a aplicar na prática, na vida real. Você precisa começar a treinar, a se dedicar. Se você já faz isso, você precisa focar ainda mais na aprendizagem. E se agora você não sabe o que fazer para se comprometer com o seu sonho, fica tranquilo, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar em cada etapa, em cada fase, em cada idade que você tiver, o que você precisa fazer para se tornar um jogador de futebol. Só que eu preciso que, além de saber, você coloque em prática. E em prática é diariamente. Todos os dias você vai acordar e vai precisar fazer alguma coisa que te aproxime do seu sonho de se tornar um jogador de futebol. Exemplos: treinar. Você não vai treinar todos os dias, você não treina 7 dias por semana, você vai treinar 5, 6, você vai ter os dias de descanso, mas até o descanso ele é importante para o jogador de futebol. Então treinar, descansar, se alimentar, você vai fazer essas tarefas como se você já fosse um jogador de futebol, porque você age como se você já fosse um jogador de futebol para se tornar um grande jogador algum dia. É muito importante que você saiba o que fazer e tenha um objetivo claro, metas claras. O que você precisa fazer para alcançar o seu sonho? Cara, eu preciso treinar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso aprender a finalizar a bola, porque o meu chute é ruim. Então você precisa colocar essas coisas em objetivos, em metas claras, em algo que você sabe, você vai acordar de manhã, você sabe o que você precisa fazer. Cara, eu preciso treinar melhor na minha escolinha, eu preciso melhorar o meu domínio de bola, porque não é muito bom. Então, a primeira dica, em essência, é: se comprometa com o seu sonho, tenha uma tarefa diária que você pode fazer, que vai te aproximar do seu objetivo, que é se tornar um jogador de futebol profissional, e tenha metas claras, saiba qual a direção você precisa seguir para alcançar o seu objetivo. E se você ainda tem algumas dúvidas em relação à direção que você precisa seguir, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar qual direção é essa. Se você quer se tornar um jogador de futebol profissional, um ponto muito importante é você se desafiar constantemente. O que seria isso? Vou te dar um exemplo muito claro para você entender. Pega o ponto mais fraco do seu futebol, a sua maior dificuldade no futebol, e você vai trabalhar todos os dias até que o seu ponto fraco se torne um ponto forte. E a questão aqui que eu quero que você entenda não é só simplesmente melhorar o seu futebol, melhorar aquele ponto fraco, tornando ele um ponto forte. A questão é mostrar para você mesmo que você pode melhorar e que a sua visão
sobre a forma como você joga futebol, ela é limitada e que você consegue ir além. Muitos jogadores se autolimitam e eles limitam o seu potencial. É como se você pegasse todo o seu talento e colocasse dentro de um baú e fechasse. Por isso que é importante você se desafiar, porque você está sempre se provando que você consegue mais. E esse é o desafio que eu tenho para você, é pegar algo que você acredita que você não é bom e você transformar em algo que você sabe que você é muito bom, para mostrar para você que você pode mais, para tirar de uma vez por todas essas limitações que só existem na nossa cabeça. Você precisa mostrar para você constantemente que você pode ser ainda melhor. É natural que o nosso corpo ele nos leve para a zona de conforto. Por isso que você precisa se desafiar para sempre sair da zona de conforto, porque você só avança, você só melhora quando você sai da sua zona de conforto. Por isso você precisa tirar essas limitações que você autocoloca em si mesmo. Quer alguns exemplos de autolimitações? A forma como você vê o seu próprio futebol, aquilo que você deixa que as pessoas falam de você e que você deixa te afetar. As únicas coisas que podem te afetar não são o que as pessoas falam, mas sim a forma como você enxerga a si mesmo. Uma pessoa só tem a capacidade de afetar o seu futebol, e aqui eu estou falando de críticas. Se alguém te critica, se você tem medo de ser criticado no futebol, isso só tem peso porque você mesmo permite que tenha. Quando uma pessoa fala que você joga bem ou mal, isso não muda a forma como você joga. Só muda se você se autocolocar essa pressão. É você que fala para si mesmo que você é ruim. Ah, eu escutei alguém falando que eu não sou bom, então isso me afetou. Mas foi você que colocou isso em você mesmo. Quer um exemplo para você entender de uma vez por todas o que eu estou tentando te colocar aqui? Se o Neymar joga ruim um dia, Neymar, ele é o Neymar. Se ele jogar mal um dia, isso faz dele um jogador ruim? Não. Todos os bons jogadores, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, todos eles algum dia não jogaram bem, tiveram um desempenho ruim dentro de campo. Isso fez dele maus jogadores? Eles passaram a ser ruins só por causa disso? Não. No outro jogo ele pode ter jogado bem e deixou isso para trás. Ele conseguiu melhorar, apesar de ter tido uma variação no desempenho, ter tido um jogo ruim. Outro exemplo, imagina que eu fale para o Neymar, Neymar, você é ruim, você não joga nada, você é um péssimo jogador. Isso vai fazer ele jogar mal? Não, não vai, ele provavelmente vai me ignorar, porque ele entende a capacidade que ele tem dentro do futebol. Isso é uma crença, uma concepção interna dele como jogador. E você precisa ter a mesma coisa. O mais importante aqui não é o que as pessoas estão falando à sua volta, a forma como você joga futebol, como você se vê como jogador. Se você deixa as pessoas afetarem essa crença interna que é sua, isso sim vai fazer você variar a forma que você joga futebol. Mas eu quero que você entenda que essa é uma decisão sua. A forma como as pessoas pensam de você, cara, não existe um jogador no mundo, no universo. Se você for falar do Neymar, tem pessoas que não gostam da forma como o Neymar joga. Elas podem não entender de futebol, mas elas vão falar que ele joga mal. Todos os jogadores vão ter uma pessoa que vai criticar a forma como joga futebol, mas você não pode dar ouvido a esse tipo de pessoa. O que faz um grande jogador de futebol se destacar dentro de campo? Quando a gente fala dos melhores jogadores do mundo, não sei, Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, qualquer bom jogador que venha à sua mente nesse exato momento. O que todos eles têm em comum são 4 pilares que todo jogador de futebol tem, uns vão ter mais do que outros, e é essa a diferença que tem nos craques, mas se você não tiver esses 4 pilares bem desenvolvidos, você nunca vai conseguir se tornar um jogador de futebol. Você vai se tornar um frustrado que vai reclamar, futebol é tudo golpe, é tudo esquema, mas quando na verdade foi você que não desenvolveu essas 4 áreas. Tá curioso para saber que áreas são? Então vamos começar pela primeira, a técnica. Pensa nos grandes jogadores, o que eles têm em comum? Todos eles são jogadores extremamente técnicos, sabem a forma de finalizar, sabem driblar dentro de campo, sabem dominar uma bola. Por exemplo, o Zidane vai ter um domínio muito melhor do que o Cristiano Ronaldo. São craques, então é difícil, porque o craque ele é bom em tudo. Mas alguns vão ser
ter um domínio melhor. Por exemplo, vou te dar um exemplo do Iniesta. Iniesta era um jogador que controlava a bola, que era mais lento, mas que tinha um passe bom. Agora, se eu for pro Messi, o Messi é um jogador mais rápido, tem um drible mais em velocidade, finalizava mais no gol. Observa, são aspectos diferentes, são formas diferentes de jogar, mas os dois são tecnicamente acima do nível. Se você quer ser um grande jogador, não tem outra forma senão desenvolver a sua técnica, a forma como você joga futebol. Eu só preciso disso para se tornar um grande jogador? Não, mas se você não tiver a técnica, dominar os fundamentos do futebol, passe, drible, finalização, você nunca vai conseguir ser um grande jogador e quem sabe você nem vai conseguir ser um jogador de futebol. Quais outros pontos você precisa? Segundo ponto, segundo pilar do jogador de futebol, condicionamento físico. Sim, futebol mudou. Futebol moderno hoje tem uma exigência física muito maior. E aqui eu nem estou falando da capacidade física que você precisa ter para aguentar o volume de jogo, aguentar vários jogos ao longo do ano. Eu estou falando sim nas ações dentro de campo. Para você ser um jogador rápido, com e sem a bola, você precisa desenvolver essa aptidão física pro futebol. Você precisa ter um treino específico que desenvolva as suas capacidades, as suas aptidões físicas no futebol. Velocidade, agilidade, força, mobilidade. Sem isso, entenda, eu gosto de dizer que é como se fosse a sua ferramenta de trabalho, a sua armadura. Se a sua ferramenta de trabalho não está bem, você dificilmente vai conseguir executar aquele trabalho. Imagina você tentar pregar um prego com um martelo torto. Você provavelmente não vai conseguir. Aqui é a mesma coisa. Se você não tem um bom condicionamento físico, se você não consegue desenvolver as suas aptidões, eu sou um jogador que canso muito dentro de campo, eu estou acima do peso, então a agilidade minha não é tão boa, não tenho agilidade. Quando a gente fala em um cenário competitivo, profissional, de alto nível, o condicionamento físico ele é indispensável. Terceiro ponto, muito importante para o jogador de futebol, a inteligência tática. Você ter uma proposta de jogo, você entender as movimentações, você saber jogar na sua posição ou em mais de uma posição. Você é um lateral, você sabe se posicionar sem a bola, você sabe como se posicionar com a bola, você sabe quais são as ações que você faz dentro de campo. Seu time acabou de recuperar a bola, o que você precisa fazer nesse exato momento? Você sabe fazer uma transição ofensiva, defensiva? Eu sei, são muitos termos técnicos. Aqui no canal tem vídeos ensinando só sobre posicionamento, principalmente essa parte tática de cada posição específica do futebol. Zagueiro, lateral, meio campo, volante, meio campo ofensivo, ponta, atacante. Todas essas posições você vai encontrar aqui no canal. Só que se você quer se tornar um jogador de futebol, você precisa aprender a se posicionar dentro de campo. Essa inteligência tática ela é indispensável para você conseguir chegar no alto nível do futebol. E por último, mas não menos importante, quando a gente fala em futebol, se você não tiver isso aqui, mentalidade, você não vai conseguir se tornar um jogador de futebol. Você vai desistir no meio do caminho, você vai ter comportamentos que vão acabar, destruir a sua carreira, levar a sua carreira ladeira abaixo. Quando as coisas ficarem difíceis, você não vai conseguir performar porque você vai sentir a pressão. Então, saber como dominar, como dirigir a sua mente é importantíssimo para um jogador de futebol. Momentos de pressão, momentos de dificuldade, momentos de desvantagem, quando você tem mais talento, mas ainda assim, por algum motivo externo, você não consegue ser aprovado em uma peneira, em um teste, ou ser o titular do time, mesmo você sendo o melhor jogador. Se você não controlar, se você não dirigir a sua mente, você vai se auto-sabotar e você não vai conseguir ser um jogador de futebol profissional. Como chegar ao profissional? Qual é o caminho? Lembra que eu te prometi no começo do vídeo? Agora eu vou te dizer qual é o caminho que você precisa fazer em cada etapa da sua vida. Vamos começar dos 6 anos aos 9. Tenho menos de 6 anos. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então a gente pode dizer que é do 0 aos 9 anos, tá bom? Mas mais especificamente ali a partir dos 6, porque é quando a criança começa a entender um pouco mais de futebol, começa a ter uma vontade ali de jogar bola, mas nada impeça que ela já jogue com menos idade, 4, 5 anos, por exemplo. O que uma criança de 6 a 9 anos precisa fazer no futebol? A resposta é simples, se divertir.
Essa etapa não é treinamento físico, não é treinamento mental, essa etapa ela é de diversão. Ah, Thiago, mas o meu filho vai ficar para trás. Ah, Thiago, eu preciso me desenvolver cedo no futebol. Precisa, e você vai se divertir, vai se desenvolver se divertindo. Você vai aproveitar o futebol. Você pode jogar futebol todos os dias se você quiser, mas o objetivo aqui é se divertir. Se evolui muito nessa etapa, mas também não se pode cobrar um atleta de 6, 7 anos, como se ele já fosse um profissional. Você pode sim ensiná-lo, mas o objetivo principal é e muito específico, diversão. E é assim que ele vai se desenvolver até os seus 9 anos. Dos 9 aos 12 anos. O que acontece nessa idade? Essa idade é uma das principais, porque é aqui onde você começa a trabalhar o atleta para ele dominar os fundamentos do futebol. Você precisa ter um atleta de 9 a no máximo 12 anos que já sabe chutar uma bola, já sabe dar um passe, já sabe fazer uma marcação. E o que é saber? O atleta ele não vai acertar todos os chutes que ele fizer, mas ele vai acertar o gesto técnico. Eu não posso ter um atleta de 12 anos que não sabe fazer o gesto técnico para finalizar. Ele não sabe fazer o gesto técnico. O gesto técnico é ajustar o corpo e fazer o movimento na forma correta. Então, dos 9 aos 12 anos, esse atleta ele precisa desenvolver o gesto técnico para dominar os fundamentos do futebol. Ele precisa estar completamente pronto para já saber o que fazer dentro de campo quando a gente fala de gesto técnico da parte técnica, finalização, domínio da bola, é aquele jogador que vai dominar a bola já vai colar no pé dele. Essa é uma etapa muito importante, onde já começa os treinamentos técnicos para desenvolver essas características do jogador de futebol. Outro ponto importantíssimo é você poder entrar em um grande clube nas categorias de base. Essa idade ela é muito boa para você passar em uma peneira, para você ser aprovado e entrar em um grande clube, porque é uma etapa, uma idade onde os clubes eles não vão exigir muita coisa do atleta, eles ainda vão tolerar um atleta mais baixinho, um atleta que ainda tem alguma dificuldade motora, que não é muito bom, exatamente porque eles esperam que esse atleta vai desenvolver ainda, e o próprio clube vai trabalhar na formação esportiva desse atleta, vai ensinar ele a finalizar, ele a dar o passe correto, ele a se posicionar dentro de campo. Então, se você está entre 9 a 12 anos ou tem um filho nessa idade, você ajudar, procurar uma peneira, participar de testes para que ele entre em um grande clube é uma ótima oportunidade para ele se tornar um jogador de futebol profissional. Porque dentro das categorias de base de um grande clube, ele vai ter acesso aos melhores treinadores, os melhores preparadores físicos, melhores médicos, a toda a estrutura necessária para ele se tornar um jogador de futebol. Agora, dos 12 aos 16 anos, o que é importante nessa fase? Se você tem de 12 para cima, você precisa entender que tudo que eu falei anteriormente, você já precisa ter. Então, um atleta de 14 anos, ele já precisa ter total domínio dos fundamentos técnicos do futebol. E se ele ainda não entrou em uma categoria de base de um grande clube de futebol, é muito importante que ele busque entrar através de testes, peneiras, porque eu já falei anteriormente, lá ele vai ter a melhor estrutura para se desenvolver. Nessas idades, 15, 16 anos, o próprio clube já vai ter uma exigência maior do que em idades menores, um atleta de 9, 10 anos. Ele já vai esperar que esse atleta ele chegue mais pronto. Por isso, a exigência para você ser aprovado, ela é maior. Mas ainda assim, o melhor caminho é você entrar nas categorias de base de um clube. O que muda a partir dos 12 anos? O atleta ele vai começar a desenvolver a sua proposta de jogo, a forma como ele vai jogar. Nada ainda é muito específico, ele não vai virar um especialista, porque essa especialização muito cedo, ela não é recomendada. Pode te atrapalhar, mais te atrapalhar do que te ajudar. Mas é um atleta que, por exemplo, ele vai ter uma posição mais específica. Até os 12 anos, você está trabalhando ali os fundamentos. Você espera que aquele atleta, ele saiba chutar, ele saiba dar um passe, ele saiba driblar. Agora, um atleta de 14, 15 anos, você já espera que ele saiba se posicionar dentro de campo. Se ele é um volante, que ele já saiba ali o posicionamento para fazer uma contenção, uma linha de marcação.
Se ele é um atacante, que ele já saiba fazer um pivô, que ele saiba fazer uma movimentação, entendeu? A linha de raciocínio. Você já vai começar a ser cobrado na sua posição, na forma como você joga. Se você é um lateral, que tipo de lateral você é? Você é um lateral mais ofensivo, que chega na linha de fundo e faz o cruzamento? Você é um lateral mais defensivo, que rouba a bola e sabe distribuir, tem um bom passe? Esse é o tipo de cobrança que você vai ter nessa idade e é isso que eu diria para você desenvolver se você tem exatamente essa idade. Agora, se você tem de 16 a 20 anos, qual conselho eu daria para você? Você precisa agir como jogador de futebol profissional. Eu sei que essa frase ela tem um contexto muito grande que eu preciso te explicar. Um atleta com 16 anos, ele já precisa ter total domínio dos fundamentos do futebol, ele já precisa entender se posicionar dentro de campo e é aí aonde os clubes, aonde você como atleta também vai começar os trabalhos físicos mais intensos no seu futebol. Só que o mais importante aqui é que um atleta com 16 anos, hoje a gente vê exemplos como Endrick, como Lamine Yamal no Barcelona, não é comum, são exceções, atletas que já estão prontos com 16 anos, realmente é uma idade muito nova para você já estar pronto. Normalmente os atletas demoram mais para amadurecer para o futebol, porém aqui você já precisa ter um posicionamento como um jogador de futebol. Porque se você já tem a sua parte técnica e a sua parte tática totalmente desenvolvida, tecnicamente você já está pronto para se tornar um jogador de futebol. O que vai mudar é o seu desempenho dentro de campo. Ali você vai começar a amadurecer, então você vai ter uma facilidade, você precisa aprender a lidar com a pressão do futebol. Às vezes, um jogo, uma final, como você vai desempenhar dentro de campo. É normal um garoto de 12, 13 anos ficar muito nervoso e não conseguir ir bem numa final. Agora um atleta de 16, 17 anos, ele já precisa ter esse amadurecimento de conseguir performar em situações de muita pressão. Então, a partir dos 16 anos, tecnicamente você já está apto a se tornar um jogador de futebol profissional. O que vai mudar? A maturação. Muitos jogadores eles demoram um pouco a desenvolver características de um homem maduro. Por isso, ali, às vezes uma baixa estatura, às vezes uma força física, e é nessa etapa onde os clubes trabalham para desenvolver essas características. O próprio Lamine Yamal, se a gente vê o primeiro ano dele, ele era um pouco mais magro do que ele é hoje. Ele teve um trabalho específico no Barcelona para ganhar massa muscular e conseguir jogar com atletas que são mais fortes do que ele. Agora, se você tem mais de 20 anos e você ainda não é um jogador de futebol profissional, o que você deve fazer? Thiago, chegou a hora de desistir do futebol? A minha dica para você é que não. Se você tem um sonho, você quer correr atrás, eu vou te dar exemplos aqui de como você pode se tornar um jogador de futebol mesmo tendo mais de 20 anos. De 20 aí para cima, enquanto você jogar bola, ainda é possível você se profissionalizar no futebol se você seguir o que eu vou te falar aqui e agora. Primeiro ponto mais importante, você precisa aprender tudo o que eu disse até aqui. Ah, Thiago, eu amadureci para o futebol tarde, eu comecei a jogar futebol com 15 anos. Cheguei com 20, ainda não me profissionalizei, já não tenho mais escolinha, já não tenho mais categoria para jogar nas categorias de base. E agora o que eu faço? Joguei a Copa São Paulo e nenhum clube profissional me chamou. O que eu faço a partir de agora? A primeiro ponto, como eu falei, você tem que se perguntar, você é tecnicamente competente? Você sabe se posicionar dentro de campo? Lembra que eu falei dos 4 pilares de jogador de futebol? Você já desenvolveu os 4 pilares a um nível profissional? Eu não estou falando aqui de ser bom, estou falando de ser excepcional. Boa técnica, bom condicionamento físico, boa mentalidade, bom posicionamento dentro de campo, inteligência tática. E não é ser razoável, é para você ser acima da média. Se você já tem isso, o caminho fica muito mais fácil. Porque você, primeiro ponto, não pode deixar esse condicionamento, essa habilidade cair. Muitos jogadores, às vezes, estão nas categorias de base de um grande clube, mas ali às vezes são dispensados com 19, 20 anos, porque o clube, o treinador do time profissional não optou por não utilizar você como jogador e acabam te dispensando porque você já está mais velho do que aquela categoria. Isso é muito comum de acontecer. E o que acontece? O atleta ele vai deixando aquele nível cair. Ah, agora eu não estou mais nas categorias de base, não preciso mais treinar todo dia, posso ficar aqui de boa. O
que acontece? Quando chega outra oportunidade, aquele atleta não está bem fisicamente, não está com ritmo de jogo e ele não consegue acompanhar o ritmo profissional. Por isso, se você estava nas categorias de base ou se você tem 20 anos, você não pode deixar o nível cair, o ritmo cair. Você precisa continuar treinando, se dedicando, jogando, porque quando a oportunidade aparecer, você precisa estar preparado. E o segundo ponto, e o mais importante para essa idade, é a visibilidade. Você precisa estar em times, em campeonatos que te tragam visibilidades para você ser profissional. E hoje isso não é desculpa, hoje isso não é difícil. Se você joga qualquer competição amadora, a várzea, principalmente aqui em São Paulo, mas nas outras regiões também isso acontece. Se você joga em alto nível, qualquer jogador que se destaca em uma final de uma grande competição, Copa Busão, qualquer outra competição que me fugiu à mente agora da várzea do estado de São Paulo, se você chega em uma final e você se destaca, a chance de você receber uma proposta de um clube profissional é muito alta. Primeiro ponto, hoje nas grandes competições de várzea de São Paulo, você vai encontrar muitos jogadores profissionais jogando e para não dizer que todos ali vão estar recebendo para jogar. Por isso, se você consegue chegar em alto nível para jogar na várzea, você passar profissional não é algo tão difícil assim. Você só precisa estar em um lugar que vai te trazer visibilidade. Nada adianta você jogar uma competição amadora que não vale nada no final das contas. Você se destacar nesse tipo de campeonato não vai te levar a lugar nenhum. Agora, em competições que tenham visibilidade, que tenham jogadores profissionais, que tenham a visibilidade necessária, se você conseguir se destacar nesse tipo de jogo, a chance de você receber uma proposta para jogar em um time profissional, elas são muito grandes. Vou te dar aqui um exemplo muito claro de um amigo. Se vocês se lembram dos vídeos anteriores, eu fiz um desafio com um grande amigo meu, o William. O William, ele foi profissional, ele se profissionalizou, ele jogou no Porto de Portugal, ele jogou com o Rogério Ceni no Fortaleza também e acabou, por motivos que não vem ao caso, sendo dispensado e ficando sem clube. Aos 24 anos de idade, ele ficou sem clube e sem ter o que fazer, sem trabalho. Ele poderia muito bem ter desistido naquele momento, mas o que ele fez? A gente ficou treinando junto, praticamente 3 meses, mesmo sem ter nenhuma oportunidade, mesmo sem estar ganhando um centavo, ele continuou focado, não deixou o ritmo cair, continuou jogando aonde trazia máxima visibilidade para ele e hoje ele já vai fazer 1 ano que ele está jogando em um time asiático. Ele vai jogar a Champions League asiática. Então, observa, como a mentalidade é muito importante. Se quando ele tivesse sido dispensado do Fortaleza, ele tivesse se lamentado ou ficado triste, parado de jogar futebol, hoje ele não estaria realizando o sonho dele, jogando em um grande clube. Ele foi campeão nacional do time dele, ele fez 3 gols na final, ele fez um gol de bicicleta na final. Então mostra a importância que você precisa ter de se destacar em jogos que realmente são importantes. Se você quer realizar o seu sonho, você precisa aprender a lidar com a pressão e se destacar nos principais momentos, os momentos mais importantes, em finais, em grandes jogos. Agora, como eu falei, o William, ele vai jogar a Champions League asiática. E essa é uma grande oportunidade que ele tem de jogar contra grandes times, de times que podem, se ele se destacar em uma dessas partidas, podem fazer uma oferta para ele e ele ir para um time ainda maior, jogar um time melhor e assim ele vai se destacando, subindo cada nível. É assim que o jogador de futebol se destaca, jogando bem em jogos decisivos, jogos importantes. A principal dica que eu tenho para te dar, que vai fazer com que você se torne um jogador de futebol, é a partir de agora, nesse exato momento, você começar a agir como se já fosse um jogador de futebol, porque é isso que vai fazer você se tornar um jogador. É você treinar como se fosse um jogador de futebol, é você se alimentar como se fosse um jogador de futebol, você descansar como se fosse um jogador de futebol e o mais importante, você se desafiar a melhorar, você não entrar na sua zona de conforto. Porque se você ficar na zona de conforto, você nunca vai se tornar um jogador de futebol. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você achou desse vídeo? Se você gostou, deixa o like, deixa o comentário, muito importante a sua opinião. Nossos programas de treinamento estão aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você quer se tornar o melhor jogador do seu time, confere que eu tenho certeza que você vai gostar.
E é isso aí, eu tô deixando aqui algumas sugestões de vídeos que eu tenho certeza que você também vai gostar. Se você quer melhorar a forma que você joga futebol, se tornar o melhor jogador do seu time, não perde tempo, já se inscreve aqui no canal da Brasilian Play para não perder mais nenhuma novidade. Valeu!